Nós sempre falamos para os irmãos, nós não nos envolvemos com política, mas nós vivemos nessa terra. E nós precisamos então ver o que a palavra de Deus diz. Não é a direção que nós damos, mas é a direção que a palavra de Deus nos dá sobre tempos assim. A primeira coisa que nós precisamos ver é em que mundo nós estamos vivendo, certo? E qual é a tendência desse mundo? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então Paulo fala a respeito da vinda do Senhor e da nossa reunião com o Senhor. Daí, no versículo 2 diz assim: aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Porque naquela época estavam chegando muitas notícias, muitas coisas estavam perturbando os irmãos. Tinha muita gente falando sobre a volta ao Senhor, mas de maneira não correta. Daí Paulo diz que eles não deviam ser influenciados na sua mente por esse tipo de falar. Por isso que é tão importante nós sempre conferirmos as coisas com a palavra de Deus, com a Bíblia. Esse fundamento é muito importante. Por quê? Porque vivemos numa época em que todo mundo, qualquer um fala o que quiser e põe na internet. E aí as pessoas ouvem, dizem, não é verdade, fica abalado. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos sempre nos voltar à Bíblia para ver se as coisas de fato são assim. Aí ele diz assim, no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo diz, o Senhor vai voltar. Mas para o Senhor voltar, algumas coisas têm que acontecer. Primeiramente, aqui fala, sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia é o desvio. Então nós podemos saber de uma maneira muito clara que Satanás, o inimigo de Deus, vai tentar nos desviar do ensinamento dos apóstolos, do que está registrado na Bíblia. Satanás vai fazer isso. A Bíblia já nos adverte. Se a Bíblia nos adverte, nós temos que estar atentos, para que nós não sejamos enganados. Então é necessário que venha a apostasia, que é o desvio. E preste atenção, aqui apostasia é esse desvio. Você desvia, no início, é um pouquinha coisa. Depois vai se afastando cada vez mais. É assim que o inimigo atua. E também é necessário que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se refere ao anticristo. Claro, isso está falando da questão da vinda do Senhor de maneira visível, correto? Aí precisa ser revelado o homem da iniquidade e tal, mas a verdade, nós sabemos que quando o anticristo se manifestar como aquele que é contra Cristo mesmo, né, vai ser momentos muito ligados ao arrebatamento das primícias, dos considerados primogênitos, dos vencedores. Mas o que esse desvio e que essa iniquidade vai fazer? Nós podemos já ver no mundo, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Isso é algo que nós já percebemos hoje, não é? Hoje, antigamente havia um respeito por Deus, hoje se zomba de Deus. Né? Na internet, nas coisas, tem tantas coisas.
E tantas pessoas que zombam de Deus, falam mal de Deus, falam mal da Bíblia. Hoje as pessoas se opõem a Deus de maneira bem aberta, desafiam Deus e são aplaudidos. Quem diz, eu sigo a Bíblia, a palavra de Deus, o mundo odeia, o mundo persegue e o mundo despreza. Essa é a tendência do mundo. E a coisa vai piorar cada vez mais. Então, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E esse versículo, na sua essência, nos mostra o quê? O que a iniquidade faz com o homem. A iniquidade significa o quê? Significa que tirou os limites, não é? Tirou as fronteiras. O homem já pode fazer o que quiser. Isso é iniquidade. Nós já falamos isso no passado. O que é transgressão? Transgressão é quando tem uma linha, você ultrapassa essa linha, isso é transgressão. O que é iniquidade? Iniquidade é você tira essa linha. Se você tira a linha, você pode passar dos limites e não sente mais nada, porque você perdeu a referência. Então o inimigo hoje faz uma coisa, é tirar a nossa referência. Não somente tirar a nossa referência. Aqui ele diz que o homem da iniquidade, o que ele vai fazer, e também o que a iniquidade faz conosco, o que o homem da iniquidade vai fazer? Assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que a iniquidade vai fazer? Pensar que nós somos Deus, nós podemos determinar o que quisermos, eu é que decido tudo. Eu decido como eu sou. O que é hoje essa questão da identidade de gênero? O que eles estão ensinando? Você nunca deve falar para uma criança se ele é um menino ou uma menina. Por quê? Porque será uma decisão da criança um dia. Não é isso que está se ensinando hoje? Então, é como se fosse Deus. Eu que determino o que eu sou. Você está vendo essa iniquidade como opera? O versículo 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Nós sabemos que hoje, nessa era nossa que se chama de pós-modernismo, o que acontece? As minorias estão impondo suas posições como se fosse a coisa correta. As minorias querem impor algo para a maioria. Como se a minoria estivesse correta nessas coisas, né, que muitas vezes são absurdo, que saem até da condição normal do ser humano e querem considerar isso a coisa mais normal, mais espontânea.